17/10/2024, Dia Nacional da Vacinação, que é uma forma de imunização ativa, pois o organismo, ele mesmo, vai desenvolver anticorpos contra a doença pela qual você está sendo vacinado. E hoje também é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. As Nações Unidas fazem um apelo aos países para que a pobreza se torne um tema do passado. A gente pode pensar na pobreza do macro para o micro e do micro para o macro. Eu vou focar no micro para o macro. Aonde eu estou, eu tenho como fazer a diferença. Vou dar um exemplo. Um padre estava fazendo um evangelismo num prostíbulo e tinha várias profissionais lá. E uma tinha várias crianças. E ele falou assim, mas poxa, dado a insalubridade que elas viviam, ele falou assim, mas o que você ganha dá para sustentar essas crianças? Ela disse, todo mundo aqui me ajuda. Que lição, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem como abençoar outras pessoas e isso é um sacode pra gente, né? Então, eu tenho como fazer a diferença. Aí você fala assim, mas eu ganho tão pouco, meu amado, minha amada. Preste atenção. Jesus, ele nos confronta com isso. Quando em Mateus 25, versículo 23, ele fala que se nós formos fiel no pouco, no muito ele vai nos colocar. A gente não começa a caridade quando tem muito. Isso é um estado quase que de espírito. Se você tem 2 pães e tem como ofertar um, por que não? Quantas experiências eu tive com isso? De ver pessoas até que estavam aparentemente numa situação muito melhor do que eu, mas estavam passando por um deserto. E o pouco que eu pude ofertar fez toda a diferença na vida dessa pessoa. E às vezes a gente se sente tão assim, não sabe como ajudar. Quando os discípulos viram a multidão de pessoas com fome, que avisaram para Jesus, manda esse povo embora, para que eles possam comer, para que eles não venham a desfalecer pelo caminho. Sabe o que Jesus falou para eles? Dê-lhe voz de comer. Dai-lhes voz de comer. O que tinha lá para comer? Um menino. Provavelmente desavisadinho lá, brincando, esqueceu de comer um lanchinho da mamãe. 5 pães e 2 peixinhos, se não me falha a memória. Quando um começa a fazer a diferença, ele influencia, ele ajuda, ele incentiva. Muitas pessoas são motivadas quando vê uma pessoa aparentemente de poucos recursos e multiplicando, abençoando. Gente, é uma coisa muito incrível, porque eu canso de ver aqui no Rio de Janeiro moradores de rua que têm animais e tem mau cuidado. E você vai para a fila de vacinação contra a raiva, tá lá aquele monte de morador de rua com seus cachorrinhos. E ai de quem chegar perto e tentar pegar o cachorrinho para eles, mas não vai mesmo. Ou a fidelidade canina, né? Tô falando de um que eu tenho mais experiência, que é com cachorro. E aí nós somos confrontados hoje. O que você pode fazer? Começa a fazer diferença dentro da tua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja. Meus amados, às vezes a gente tem pouco, mas o pouco que a gente tem é o que está faltando na mesa de alguém. Vamos pensar sobre isso e vamos agir. Porque a palavra de Deus também diz que quando a gente faz
para o menor, é para o Senhor que a gente está fazendo. Ele toma como se fosse para Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos nesse momento pedindo perdão, Senhor, porque de uma forma tão difícil, tão egoísta, muitas das vezes não abençoamos aquele que está próximo de nós. E nós vemos nos nossos irmãos que moram na rua, Senhor, por qualquer situação, por qualquer circunstância, eles dando um exemplo que ninguém é tão pobre que não tem algo para oferecer, e ninguém é tão rico que não precise receber algo de alguém. Em nome de Jesus, move o nosso coração e tira as desculpas que nós damos, para que nós possamos fazer a diferença na terra, sendo luz, sal e fermento, onde o Senhor nos plantou, porque é aqui que o Senhor quer nos abençoar, é aqui que o Senhor quer que nós passemos para o próximo nível. E assim nós te pedimos, faz em nós tudo aquilo que for a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, se o Senhor se agradar de nós, com certeza nós vamos fazer proeza. Nos ajuda, Deus, a vivermos, Deus, de forma altaneira, acima daquilo que os nossos olhos veem, acima daquilo que nós pensamos ser a nossa realidade, porque o nosso Pai é rico. Nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar e te alertar para a necessidade de fazer a diferença onde Ele te plantou, porque aí mesmo Ele quer que o nome dele seja glorificado. Fica na paz do Senhor Jesus.